Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 15 de janeiro, segunda semana do tempo comum. E nós estamos aí, então, retomando os fatos do dia a dia, do cotidiano de Jesus com seus apóstolos. E quem vai nos narrar esse cotidiano do Senhor é Mateus, ao longo de todo esse ano litúrgico em 2023. E eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra de Deus que está em João, capítulo 1, versículos de 29 a 34. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, João, nesse evangelho que a igreja nos propõe hoje, nesse segundo domingo do tempo comum, esse ano litúrgico de 2023, João nesse evangelho nos apresenta Jesus e fala de Jesus três coisas importantíssimas que são chave para a nossa compreensão de toda a liturgia e também da missão de Jesus em nós. Primeiro, ele apresenta Jesus como sendo o Cordeiro de Deus. Na tradição judaica, o cordeiro, desde os tempos de Moisés, era aquele animal escolhido por Deus e dado aos homens para que fosse expiar os pecados dos homens. Ele era sacrificado em expiação dos pecados dos homens. Mas nós sabemos, irmãos e irmãs, que um cordeiro, um animal qualquer, não tem o poder de expiar os pecados, ou seja, de perdoar as faltas dos homens. Portanto, toda aquela grande preparação no Antigo Testamento para a chegada do Salvador, ou seja, aquela preparação por meio de sacrifícios, de ofertas a Deus, ela era de fato simbólica, mas não produzia um fruto real e concreto. Ela preparava, como eu dizia, o coração dos homens para a salvação que Deus viria trazer. Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Ele é aquele que tira o pecado do mundo. Às vezes, no rito da Santa Missa, quando nós estamos ali no momento anterior à comunhão, rezando e pedindo, suplicando ao Senhor: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Nós estamos nos dirigindo ao Cristo. Muita gente diz que tirais os pecados do mundo. Não, Jesus não veio tirar os pecados, Jesus veio tirar o pecado. É preciso que Jesus vença o pecado e assim todos nós estaremos livres dele. Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Deus, aquele que foi sacrificado uma única vez, aquele que desceu à sepultura e ressuscitou por amor de nós. Cordeiro de Deus é Jesus, aquele que João Batista apresenta ao mundo. Depois João Batista também nos diz que Jesus é o ungido de Deus. E por quê? Porque João Batista viu o Espírito Santo descer sobre Jesus, pousar sobre ele e ali permanecer. Ora, segundo a primeira leitura que nós ouvimos do profeta Isaías, o Cântico do Servo, Isaías diz que a missão do profeta, ou seja, a missão do escolhido de Deus, é reunir e restaurar o povo santo do Senhor. Qual foi, senão esta, a grande novidade trazida por Jesus? Reunir e restaurar o povo de Deus. Mas agora, um povo que não se restringe apenas à nação judaica, mas um povo que está espalhado pelos quatro cantos da terra. O próprio profeta Isaías diz que Deus fará dele um farol, a anunciar a palavra a todas as nações. Nós celebrávamos no domingo passado a Epifania, a visita dos magos a Jesus.
O salmo responsorial do domingo passado nos dizia: as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Nos magos, todas as nações do mundo estavam representadas. Isaías confirma essa vocação da igreja. Ser essa grande família, esse grande rebanho, esse povo, reunido de todas as nações, povos e línguas, para louvar um único e verdadeiro Senhor, o Deus de Israel. Ora, Jesus é um ungido, aquele que foi escolhido por Deus para restaurar e reunir o seu povo. E por fim, João Batista vai nos falar de Jesus como sendo o Filho de Deus. O Filho de Deus. Não é um homem qualquer. Não é mais um iluminado que Deus enviou, um profeta para pregar a palavra e preparar os corações para a salvação. Não, é o próprio Deus, seu Filho, nascido de uma mulher, que veio agora ser de fato a palavra viva de Deus caminhando entre nós, pregando a salvação, trazendo alegria, trazendo vida, trazendo restauração a toda a obra criada e que foi manchada pelo pecado de Adão e Eva. Nós, pelo batismo, como nos vai dizer São Paulo na segunda leitura da primeira carta aos Coríntios, nós fomos chamados por Deus em Jesus Cristo a fazermos parte desse povo eleito. Por vocação, pelo batismo, nós nos tornamos aqueles aos quais o Senhor enviou o seu Filho. E aqui, irmãos e irmãs, nós precisamos entender muito bem a fala de João Batista. João Batista disse que ele batizava com água, mas depois viria aquele que batizaria com o Espírito Santo. O batismo que recebemos é diverso do batismo que João pregava, que ele ministrava. João batizava para a conversão e o arrependimento. Jesus batiza para o perdão dos pecados. Jesus, o Cordeiro de Deus, o ungido do Senhor, o Filho de Deus, o homem perfeitíssimo. Se nos recordarmos da carta aos Hebreus, São Pedro vai nos dizer: por um homem o pecado entrou no mundo e por um homem perfeitíssimo o pecado foi tirado do mundo. O pecado, mas não a nossa liberdade. Nós ainda pecamos porque escolhemos fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Resumindo, irmãos e irmãs, toda a liturgia de hoje, nós podemos entender que todos nós, pelo batismo, fomos chamados, como João Batista, como Paulo, como Isaías, a pregar a palavra de Deus, a mostrar Jesus ao mundo, a testemunhá-lo. Agora, já disse isso aqui e repito, não posso pregar sem conhecer o Senhor. Não há sentido falar de Jesus se eu não fiz um encontro pessoal com Ele. Se eu não consigo reconhecê-lo como sendo o Cordeiro de Deus, o ungido do Senhor, o Filho do Pai Eterno. Eu preciso fazer a minha experiência pessoal com Jesus. João Batista no Evangelho diz: eu não o conhecia, mas ele veio até mim. E de fato, Jesus e João Batista nunca haviam se encontrado pessoalmente. Se encontraram uma única vez, mas ainda no ventre de suas mães. Mas depois de nascidos, nunca se encontraram. João tomou o caminho do deserto, nós sabemos, ainda na juventude. Jesus estava em Nazaré, no seu trabalho na carpintaria com seu pai. Depois começou sua pregação, justamente ao ser batizado por seu primo João Batista. Então, Batista, para testemunhar, para garantir a nós que aquele era o Filho de Deus, ele precisou encontrar-se com ele. Eu e você, já nos encontramos com Jesus? Nossa palavra, nosso testemunho, a pregação que muitas vezes realizamos num grupo de oração, num movimento, enfim, em qualquer situação, até mesmo no nosso trabalho, nosso testemunho cristão, ele fala de Jesus ou fala de nós mesmos? Há tantos que usam do Evangelho para promoção pessoal. E nós temos usado o Evangelho para quê? Para a nossa conversão pessoal e aí sim um testemunho verdadeiro diante dos homens e mulheres, ou apenas para dizermos que somos cristãos? Que Deus te abençoe e até amanhã.